Está no ar a edição número 11 do Livrescast, o podcast do Livres. Os assuntos em destaque no Brasil e no mundo, comentados sob o olhar da liberdade. E as novidades do único movimento político brasileiro que defende a liberdade por inteiro, na economia e nos costumes. Nós vamos renovar a política para levar liberdade às pessoas que mais precisam. Eu sou Mano Ferreira. E eu sou Mari Ghiseline. Pelo site eusoulivres.org, iTunes, Google Podcast, Deezer, youtube.com/livres, esse é o Livrescast que está no ar. Hoje nós decidimos abordar um assunto que já é discutido há algum tempo, mas com pouca ou nenhuma mudança em algumas áreas. Permanece e deve ser assim por algum tempo. Alvo de muito debate, o feminismo. Para nos ajudar, convidamos Cecília Lopes. Cecília Lopes é estudante de Economia da PUC-Rio, líder do Livres Rio de Janeiro, coordenadora do Students for Liberty, CEO na liderança nas escolas e no Clube Liberal Isabel Patterson e fundadora do LOLA, Ladies of Liberty Alliance. Você faz muita coisa, né, Cecília? Bastante. Seja bem-vinda ao Livrescast. Qual é o seu destaque inicial? Meu destaque inicial é para a polêmica que envolveu o MBL e o Facebook. Na última quarta-feira, dia 25, várias páginas ligadas ao MBL caíram, assim como alguns perfis do Renan Santos e do Eric Balbinos. A acusação colocada pelo Facebook é que a rede criou uma série de perfis fakes para conseguir alavancar e burlar o logaritmo do Facebook e assim fazer com que as páginas e diversas notícias ligadas ao movimento tivessem mais destaque. Esse é um assunto tenso que ainda vai render um bom debate, né? Vale um Livrescast só para discutir. Vale. Já falamos de fake news, agora aconteceu de fato. E o problema mais sério é que eles estão usando a acusação de fake news que realmente não existe. A acusação é outra. E a gente tem que ver porque alguns partidos de esquerda e alguns políticos se utilizam desse tipo de... Populistas no geral, né? Os robôs em campanha tem sido, né, uma tática antiga já. É uma tática que já é conhecida, já deve ter sido combatida há muito tempo, né? Mas agora que está começando a ver os efeitos disso na política, não só nacional como internacional, é que a gente começa a entender que é uma coisa importante, vai ter sido combatida há mais tempo, só agora, depois que já fez uma bagunça imensa. Depois que o Trump ganhou nos Estados Unidos, o pessoal começou a olhar. Verdade. Agora, calma aí, essa voz que o ouvinte acabou de ouvir é do nosso convidado especial. Estamos recebendo hoje a visita de Paulo Alves, que é liderança do Livres em Belo Horizonte. Seja muito bem-vindo, Paulo. Muito obrigado, mano. Hoje, como função, a gente tem que trazer sempre um destaque aqui pro Livrescast. E meu destaque é o de política nacional. Então, hoje foi formado nessa semana o apoio do Centrão com Geraldo Alckmin. Né? Grande parte dos partidos são grandes do centro político, naquela bagunça que a gente costuma chamar de centro político, devia ser uma coisa de sustentabilidade democrática. E não é. É formado pelo PR, pelo PP, pelo DEM, pelo PRB e pelo Solidariedade, ou seja, ótimas companhias. Companhias maravilhosas pro Alckmin, que fazem bem o estilo dele. Escolheu o Geraldo Alckmin para apoiar nas eleições desse ano. Com as coligações, o Alckmin ele vai ganhar não só maior parte do tempo de TV, vai ficar com mais da metade do tempo de televisão, que para os políticos da velha guarda uma coisa muito importante, porque garante radiação nacional, como também vai contar com quase 900 milhões daquele absurdo chamado fundo eleitoral. Ou seja, ele, além de não ter sido escolhido pela maioria da população, estar fraco politicamente, a sociedade vai pagar pela eleição dele com mais de 900 milhões de reais. Mas calma, isso não quer dizer que todos os partidos vão usar esse dinheiro para a campanha dele. Tá? Todo mundo vai se preocupar com a sua própria. Mas, de fato, isso deixa a campanha dele muito forte. Né? E, Paulo, aproveita e fala pra gente suas redes sociais, e a Cecília também, em sequência, fala que ela esqueceu de falar as dela. Tá, pra quem quiser me seguir, então eu tenho uma página no Face chamado Paulo Alves. Você pode digitar @PauloAlvesMG, você consegue me encontrar em Belo Horizonte. E também no Instagram @PauloAlvesMG, do mesmo modo. Você também tem uma página minha no Instagram, perfil meu. Meu Facebook é Cecília Lopes. Se digitar aparece na hora, é onde eu sou mais ativa e comento mais as coisas que acontecem. E meu Instagram é @ce_Lopes. Legal. E quem tá de volta com a gente hoje é nosso Catatal. E aí, Naya? Como é que tá, mano? Como é que tá, gente? Pessoal, tudo bem? Foi boas férias em Minas? Muito boas, muito boas. Fiquei doente, peguei alergia, virose.
Mas o importa é que estou aqui. Estou Isso aqui aí. para falar, o meu destaque é para falar do sujeito que iria pro Centrão, né? Mas ele não conseguiu, que é o seu Ciro Ferreira Gomes. O Ciro, esses dias, gente, ele simplesmente falou a seguinte frase, abre aspas: Lula só tem chance de sair do poder se a gente colocar a justiça no poder, restaurar a autoridade. Olha... Eu colocar a justiça na caixinha dela. Na caixinha dela, exatamente. Um sujeito que é pela terceira vez pré-candidato e durante algumas semanas já da corrida eleitoral ele teve alguma chance, ele foi apontado como o nome do Centrão, como o nome da esquerda, enfim, ele atira para todos os lados. Agora eu acho que o Ciro perdeu essa pro Alckmin, não sei até onde é bom ter esse Centrão, pro Alckmin acho que é a única saída dele realmente. E o Ciro, enfim, ele ficou órfão, né? Não vai ser o candidato do Lula e atira para todo lado. Fala isso tentando pegar um público da esquerda. Ele falou isso numa rádio do Maranhão, que é um estado onde o Lula e o PT ainda são fortes, querendo ou não. Mas o que me deixa assustado é que um pré-candidato, em 2018, tenha coragem de falar isso num Brasil arrastado, avastado. Tantos problemas, né? Principalmente pela Lava Jato. Devastado. Devastado seria a palavra. É que é uma vergonha, né? Esse Ciro é uma vergonha. Então, acho que tá tudo bem. Mas para animar um pouquinho, vamos pro Nabucco Disruptivo. É isso aí. Nesta quinta-feira, dia 26, o governo britânico anunciou a legalização da cannabis terapêutica. Como essa notícia, né? Bom, basicamente o governo, né, britânico, ele anunciou na quinta-feira dessa semana que a legalização das cannabis para fins terapêuticos ela foi liberada, mas o governo adiantou que ela não é necessariamente um passo para a legalização de outras drogas, né? Tem que lembrar que o interior da Inglaterra ainda é muito conservador, né? A gente lembra isso na votação do Brexit. É verdade. Londres foi totalmente pró-União Europeia, Manchester, mas as outras cidades ficaram pró-Brexit e ganharam. E basicamente essa luta, né? A Mari vai falar isso melhor, que ela foi travada no mundo todo, né? Sobre a liberação, o uso medicinal, recreativo. Ela ganhou mais uma página agora na Inglaterra e eu acho muito interessante que ela seja discutida, porque, querendo ou não, a Inglaterra é um país que tem a saúde pública, né, muito avançada. Então talvez seja um alento que, se na Inglaterra isso passe e dê certo, outros países possam copiar esse modelo. Isso já tá... Desculpa, mano. Não, eu ia falar que isso está acontecendo cada vez mais nos países que eram mais resistentes, principalmente por casos de doenças, de questões de epilepsia, tratamento de epilepsia. A saúde então, pública, no caso, saúde pública, as pessoas estão literalmente. fazendo uma certa pressão para que isso aconteça, então os países de alguma forma os governos vão ter que começar a ceder, pelo menos pro uso E é um caso terapêutico. emblemático, né? É o Reino Unido. E alguns podcasts atrás a gente mencionou a sinalização da Anvisa para a possível liberação do uso medicinal da cannabis aqui no Brasil. Espero que sirva de inspiração, né, para que a nossa Anvisa possa Exemplo E a acelerar cannabis essa a liberação. cannabis é muito importante para atenuar sintomas da quimioterapia, para tratamento de câncer, muito importante para crianças com epilepsia. Então, para além também do direito individual da gente poder usar uma substância, né, de forma recreativa, é quase um direito humano a pessoa poder se tratar com dignidade. Sim, sim. Eu acho que... Pode falar, Paulo. Sim, e basicamente, para vocês terem ver como é que tá já o caminho para esse tipo de normalização de regra, ano passado eu participei de uma conferência internacional na Assembleia Mineira, Assembleia do Estado de Minas Gerais, que estava se discutindo as políticas, não só políticas antitráfico, ou seja, políticas antidroga no sentido de combater o tráfico de drogas, como também as políticas de legalização. Claro, limitada, porque Minas Gerais, né, é quase um Reino Unido, só que em miniatura e cheio, e com muito mais ferro, te garanto. Só que já está começando essa discussão até aí no Brasil, que é um país que é altamente resistente à política de legalização de drogas e de liberalização do uso. Então já dá pra ver que é um caminho que está se tornando um caminho sem volta. As pessoas estão vendo os benefícios e estão vendo que o governo já não vai mais poder travar tanto. Isso é verdade. Bom, enfim, depois da notícia boa do dia, agora a gente vai para o momento Observatório Luiz Gama.
O destaque do Observatório Luiz Gama de hoje vai para o triste assassinato da brasileira Rainéia Lima, que estudava medicina na Universidade de Manágua, capital da Nicarágua. Conta os detalhes, Néia. Bom, gente, basicamente o que aconteceu é que essa brasileira que infelizmente foi morta, ela estava estudando, ela morava em um país, a Nicarágua, que está ali na América Central, e esse país é comandado por um ditador, né, que se chama Daniel Ortega. Ele é um chavista, né, segue a mesma linha, uma linha bem radical de esquerda, quem diga trotskista, quem diga marxista, isso pouco importa. O que importa é que ele já está sendo acusado de ligações com milícias paramilitares, o que não é novidade, essas ligações já são antigas. Tem supostas ligações com as Farc, por exemplo. E nos últimos meses, esse confronto que se instaurou na Nicarágua matou mais de 400 pessoas. Infelizmente, essa brasileira foi uma dessas vítimas. Os protestos, que também agravaram um pouco a situação da segurança do país, basicamente começaram de uma forma mais grave, pedindo uma reforma da Previdência de Nicarágua, né? Mas após a violenta opressão, eles pediram a renúncia do Ortega, né, e uma tentativa de antecipar essas eleições, porque a popularidade dele caiu muito, né? Não é de hoje que a esquerda vem caindo muito na América Latina, apesar de ter ganhado agora no México, né? Mas o Evo Morales também não tem mais a mesma popularidade. A Venezuela a gente sabe como é que tá, tem 1 milhão de taxa de inflação, uma coisa inimaginável. E na Venezuela tiveram várias mortes. Muitas mortes, e há muitos anos. Agora, a situação da Nicarágua talvez seja, até onde eu li, seja um pouco pior, porque é um país muito pequeno, então é muito concentrado. E as forças lá estão muito unidas. A questão é que o chavismo em si, ele é dividido. Eu tenho um amigo venezuelano que ele está fora da Venezuela, obviamente, porque ele é procurado pelo regime chavista, e ele fala que há grupos de chavistas que tentam dar um golpe nos maduristas. Pra ver como é que a situação é. Esses governos populistas ao redor do mundo estão começando a causar o descontentamento da população, e o povo está indo para a rua mesmo. A diferença é que em países com ditadura é muito mais complicado, né? A repressão sempre é forte. A repressão é sempre muito forte. E é mais uma violação dos direitos humanos em regimes socialistas, né? Exatamente. A gente tem que lembrar que, como defensores dos direitos humanos, o socialismo tem que ser abominado pra gente, porque foi um regime que matou milhares de pessoas, inclusive o regime cubano perseguiu gays. Até ontem perseguiu. Até ontem, exatamente. E... Só a nova Constituição que estão agora... aceitando alguns direitos LGBTs. Constituição mequetrefe, né? Vamos falar a verdade. Mas um detalhe sempre desses regimes que eu sempre gosto de apontar, né? Eu sou de relações econômicas internacionais, então não vou poder esquecer o RI do problema. É que a gente sempre lembra como era a relação dos nossos antigos governos, que são de centro-esquerda, com esses regimes. Então você havia na Constituição, na Constituição brasileira, ou seja, regras muito estritas sobre a relação que o Brasil deve ter com outras nações, deve preservar a liberdade individual, democracia, direitos sociais, direitos humanos e etc., básicos, né? Direitos básicos do ser humano, e você tinha uma confusão entre uma política de Estado que é muito bem delimitada pela nossa Constituição, e é uma coisa séria, não é uma coisa de brincadeira, e a relação entre a relação de governo, ou seja, a relação partidária que você tem com esses regimes, com uma relação de política de Estado. Ou seja, nós emprestamos dinheiro para esses regimes que não são pagos, dinheiro hoje que não é pago, por uma confusão entre política de governo com política de Estado. Ou seja, merece muito nossa atenção, né? Agora, já a gente vai começar o debate principal do Livrescast de hoje, que vai ser sobre a situação das mulheres, esse gancho, inclusive, de uma brasileira assassinada pelo governo. A gente pode voltar um pouco a esse assunto daqui a pouco, mas antes precisamos convidar você que está ouvindo o programa para conhecer o nosso site em eusolivres.org, onde você pode se tornar um associado para construir um país mais livre junto com a gente. Acompanhe também as redes sociais do Livres no Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn, sempre em @eusoulivres. Assine também o nosso boletim Livres para receber atualizações semanais sobre o nosso trabalho no seu e-mail e acompanhe os nossos vídeos assinando o nosso canal em youtube.com/livres. E o tema do nosso debate hoje é o direito das mulheres, o feminismo, o
mimimi, Mari? Boa causa do mimimi. Para falar sobre isso, para entender um pouquinho melhor como é o ativismo feminino liberal, a gente trouxe aqui hoje a Cecília Lopes. Como a gente já falou, a Ceci está envolvida em várias iniciativas no ecossistema liberal e a mais recente delas é a Lola, né? Explica um pouco por que ter uma iniciativa dentro do movimento liberal para receber mais mulheres. Então, recentemente, a Débora Bizarria, lá de Pernambuco, ela fez uma pesquisa que mostrou que as mulheres são apenas 11% do movimento liberal. Só tem 11% de mulheres dentro do movimento liberal. É um número, assim, estarrecedor, mesmo com todo o histórico de ausência de mulheres na política que a gente tem aqui no Brasil e no mundo. Mesmo com toda essa vontade de renovação, né? Exatamente, ainda assim somos só 11%. E aí eu tive contato com as meninas lá dos Estados Unidos, do Ladies of Liberty Alliance, que já estão ali desde 2009, inclusive, trabalhando para unir, promover e empoderar mulheres liberais, para que a gente possa realmente não só criar um espaço mais confortável, que hoje não existe, como também se unir, pensar propostas para as mulheres numa ótica individualista e liberal e criar iniciativas de forma que a gente possa atrair mais mulheres para a causa, mostrar um liberalismo muito mais humanitário que às vezes a gente não enxerga. E como que está sendo Eu sei um pouquinho, mas eu quero que você me conte como que tem sido essa... Então, a gente já está há 5 meses no Brasil, já chegamos a 5 estados, Rio, São Paulo, Santa Catarina, Distrito Federal e Pernambuco. Estamos crescendo numa velocidade absurda, já tem 93 mulheres envolvidas. É muito trabalho, mas é muito gratificante. A gente está fazendo vários eventos. Agora no Rio, no dia 4 de agosto, vai ter um cineclube com debate depois do filme As Sufragistas. E agora, sexta-feira, vai ter em Santa Catarina também o primeiro evento de lá. E já estamos vendo outros estados também para expandir. E tá uma coisa assim frenética e maravilhosa. E aqui em São Paulo, a gente passa depois os detalhes, mas vai vai ter também workshop de finanças pessoais para mulheres. Maravilhoso. Mas, Ceci, me diz uma coisa, feminismo não é coisa de esquerdista, não? Não, na verdade o feminismo ele nasceu individualista e liberal. Mary Wollstonecraft. Opa! Mary Wollstonecraft e Olympe de Gouges foram as primeiras feministas do mundo, ambas liberais, uma na Inglaterra, outra na França. Viveram na mesma época. Acho que Olympe de Gouges é considerada a primeira, porque ela escreveu o livro primeiro, e depois Mary Wollstonecraft, ali na época da Revolução Francesa. E elas defendiam... Uma reivindicação pelo direito das mulheres. Exatamente, da Mary Wollstonecraft. E a outra é a Declaração dos Direitos da Mulher e Cidadã. Ou seja, tem coisa de mais de 200 anos. Exato, quase 300, na verdade. E ambos os livros fazem referência à Declaração Universal de Direitos Humanos. Da Revolução Francesa. Surgiu como direitos do homem. Do homem e cidadão. Por isso que é da mulher e cidadã. Porque a Olympe, ela quis fazer uma referência, mostrar como que tinha uma ausência ali de ver a mulher como indivíduo. Na verdade, o feminismo ele nasceu com a ideia de direito de propriedade para as mulheres, porque as mulheres não tinham esse direito, e direito à individualidade das mulheres. Ou seja, meu corpo, minhas regras. Exatamente. Só que numa ótica muito liberal, muito individualista. Porque era uma diferença muito grande entre homens e mulheres naquela época, né? Tardiamente a gente conseguiu votar e tem lugares que ainda foi agora, esse ano. Então, mas se a origem é assim, por que há a compreensão geral de que se trata de uma pauta de esquerda? Porque num dado momento da história, os conservadores acabaram se fundindo um pouco com os liberais e as pautas mais humanitárias acabaram ficando em segundo plano. E a esquerda começou a crescer muito, vertiginosamente. Ali no início do século XX, fim do século XIX. E tomou pra si essas tomou dores, pra né? si. O feminismo marxista nasceu muito depois do feminismo individualista. Só que hoje em dia, dentre as vertentes, a maioria é de esquerda. O feminismo tem cerca de 13 vertentes. E a maioria são vertentes de esquerda. 13 vertentes. 13 vertentes. vertentes. Existe até um teste na internet. Eu já fiz. Assim, alguns falam 11, outros falam 13. Depende muito do que você considera como vertente, mas por aí. Agora, você acha que essa pergunta de curioso mesmo, que eu não vou saber muito, eu sei bastante da história do liberalismo, mas essa diversificação entre tantas vertentes aconteceu
depois da década de 20 que você tem o surgimento da Revolução Russa e do marxismo, ou depois da década de 60 com a liberação sexual? Olha, foi um pouco dos dois, entendeu? As vertentes foram surgindo com o tempo. O feminismo interseccional, por exemplo, se eu não me engano, foi na década de 60. Já o feminismo radical, talvez um pouco mais pra lá, mas o marxista veio antes. Então, não teve uma época específica de explosão de vertentes. Elas só foram surgindo com as pensadoras. Assim, só para tentar colocar uma pimentinha no papo, que tá muito bom, eu sou muito caro ao assunto. Eu venho de uma família onde as mulheres são protagonistas, né? A mãe da minha tataravó, ela estudou, ela era conhecida como a médica dos sertões lá na região de Assis, sabe? Ela era, digamos, uma espécie de farmacêutica e tal. Lindo. E, assim... Matriarcado da uma família. Matriarcada mesmo, sabe? Sabe aquela história da mãe judia? Então, real. Agora, uma vez eu tentei participar de um debate, era justamente sobre correntes do feminismo na minha faculdade, e não deixaram eu participar. O que você pensa disso? Homem pode participar? Como é que é? Assim, vocês não acham que falta um pouco trazer homens que são caros ao assunto para o debate, eles não podem contribuir? Então, o feminismo individualista acha que pode. Eu, particularmente, não acho que um homem, isso é opinião pessoal, eu não acho que um homem deveria se considerar feminista. Mas o feminismo individualista acha que pode. E eu acho que os homens têm que ser muito bem-vindos, sim, porque eu sempre falo que o privilégio também dói. Os homens, eles também são bombardeados com machismo o tempo inteiro, aquela obrigação de você ser forte o tempo todo, não expressar sentimentos. Isso também machuca muito os homens. Então, falar de igualdade de gênero é falar também sobre o privilégio masculino, como isso atrapalha, às vezes, o desenvolvimento individual de cada homem. Você acha que quando você fala privilégio masculino, para um homem pobre, por exemplo, que não se sente privilegiado, isso não cria uma distância? Talvez. É porque são privilégios muito diferentes. Existe sim um privilégio social e a gente tem que ver como a gente comunica o feminismo com cada público. Eu não vou falar de feminismo com uma pessoa menos privilegiada como eu falo com algum acadêmico. Eu acho que talvez um homem pobre tenha bem menos privilégios que uma mulher rica. Isso é fato, a gente não pode ignorar e tem que analisar cada caso individualmente. Mas realmente, se a gente pegar num contexto também de pobreza, um homem pobre pode sair na rua a hora que ele quiser. Que ele não vai ser estuprado. No Brasil ele pode ser morto. Pode ser morto, assaltado. Especialmente se for Todo mundo pode ser assaltado, mas a chance de uma mulher ser estuprada andando na rua à noite é muito maior. É muito. Então, fazendo já uma pergunta, e como o Lola, qual a sua percepção sobre o trabalho desses assuntos com as mulheres pobres? Agora puxando as mulheres pobres. Isso é muito importante. A gente está planejando agora, inclusive, um ato de distribuir absorventes em presídios femininos. A gente está vendo ainda como vai organizar, mas está nos nossos planos. A gente acha que incluir as mulheres pobres é muito importante. No Rio, por exemplo, a gente está fazendo agora eventos só na periferia, porque a maior parte das meninas não são na Zona Sul. E é realmente muito importante integrar as mulheres que não têm privilégios, porque o movimento liberal não é só masculinizado, é também muito classista. A gente vê que é uma bolha de homens brancos e ricos. A gente tem que mudar um pouquinho isso. Exato. Na verdade, assim, minha opinião, inclusive, sobre mulheres pobres, eu acho que hoje em dia é quem tem menos condições financeiras que mais está vulnerável a nossas pautas, né? Porque eu conheço casos de mulheres que acabam ficando presas em casa porque o marido que põe o dinheiro em casa. Exato. E se elas tivessem um pouco mais de independência econômica e tal. Isso é muito real ainda. Então é muito isso que a real. gente defende, Olha, independência financeira para as E mulheres. hoje isso é muito presente Pois ainda, Eu acho por mais que que as coisas tenham mudado. Eu acho que a geração dos nossos pais, no caso as nossas mães, foi a primeira que literalmente teve na maioria dos casos, em alguns casos não, mas que teve uma possibilidade de trabalhar. Uma avó minha trabalhou por necessidade, a outra não, mas mesmo assim eram poucas mulheres que trabalhavam, né? E tinha o estigma, né? A mulher sair de casa e trabalhar, ela era E estigmatizada. só aqueles trabalhos do lar, né? Vai ser passadeira, vai ser costureira. Não, até O hoje que não a há gente vê. problema, Não há contanto problema que ela não nenhum, seja lógico. subjugada A por estar questão naquela é situação. ter liberdade de escolha. A gente tem que pensar que, assim, se uma mulher... Eu sempre falo isso, me perguntam muito, Cecília, mas se uma mulher quer ser dona de casa, ela quer ficar em casa e cuidar dos filhos e não quer trabalhar, isso é contra o feminismo? Não, não é. O feminismo é liberdade de escolha, não a ausência dela. Se a mulher
quer ficar em casa sendo respeitada, bem tratada e cuidando dos filhos, a gente não tem nada a ver com isso. Agora, se uma mulher realmente quer trabalhar e se vê proibida, ou se ela é coagida a não trabalhar e é agredida pelo marido, como é muito comum no Brasil hoje em dia, aí sim nós temos um problema e nós temos que combater. Aproveitando esse detalhe, deixa eu fazer uma pergunta, Ceci. A gente que está mais próximo do feminismo individualista, liberal e tal, a gente entende que as pessoas podem ter opiniões diferentes sobre diversos assuntos, a gente defende a liberdade de escolha. Pensando nisso, qual é a diferença principal que você enxerga nesse aspecto em relação ao feminismo da esquerda? Tudo bem que a gente vai acabar generalizando, porque são muitos, mas qual a diferença principal entre esse feminismo individualista e o feminismo que hoje é mais defendido pela turma Eu queria de esquerda? acrescentar um ponto na pergunta, porque você falou que feminismo é liberdade de escolha. Sim. No entanto, eu acho que muita gente tem uma percepção de que feminismo é não poder depilar a perna, Tem nada a ver. feminismo... Mas por que tem essa dissonância? Não existe, Tá, às vezes, por parte de algumas tendências Vertentes. feministas, uma ideia de normatizar, criar novas regras sobre como é ser uma mulher de Eu verdade? tenho amigas que causam calafrios nelas quando falam a palavra feministas, e eu acho que tinha que ser o contrário. Mas é justamente por essa má porque- informação, porque elas logo Isso, associam a isso, né? Mas eu acredito que essa associação esteja relacionada a uma experiência, né? Então, Realmente, muitas vertentes coletivistas do feminismo hoje em dia não defendem a liberdade de escolha. Quando eu falo que o feminismo é sobre liberdade de escolha, é porque ele nasceu assim e ainda há muitas vozes dentro dele que pensam assim. Só que o feminismo é um movimento muito amplo. Tem muito... Por exemplo, se você pegar uma feminista radical e uma feminista individualista, elas vão discutir sobre tudo. Desde sobre se gênero existe, Fantasia de que nós carnaval, acreditamos que não pode sim, se vestir de e elas índio, de não. índia. Desde que transexualidade é uma doença, ou nós acreditamos que não é, e elas acreditam que sim. Uma série de coisas, entende? O feminismo, hoje em dia, ele é muito amplo. Eu, inclusive, acho que é muito complicado a gente não falar por vertentes. Sempre deixo claro que quando eu falo o feminismo, é a vertente individualista. Porque eu não posso falar das outras de fato. Realmente, as vertentes coletivistas muitas vezes defendem que a mulher só é livre e só é empoderada se ela for daquele jeito. Se ela seguir aquela cartilha. Então, acho A que esse é o gente ponto que eu pensa que queria não. chegar, para Isso falar é um muito pouco sobre essa importante. cartilha, sobre as regras que você A tem que gente seguir para discorda fazer disso. parte. Eu sempre falo que assim, você quer se depilar? Você se depila. Você não quer? Você não se depila. Eu acho que isso não deve partir de um movimento, não deve ser uma cartilha. Você tem que escolher o que fazer com você mesma. e tem algumas questões como prostituição, Sim. o exercício de Prostituição profissões é um ponto que da divide indústria pornô muito. também, né? Pornografia e prostituição. Eu gosto muito da visão da Wendy McElroy, que é uma feminista libertária lá dos Estados Unidos, e ela fala muito em liberdade de escolha. Por exemplo, a gente pensa que a prostituição, ela muitas vezes é coagida. Às vezes a mulher não tem escolha. As pessoas elas são obrigadas, são sequestradas, enfim, tráfico de mulheres, e isso nós somos contra. Mas nós achamos que não há nenhum problema, não quer dizer que a gente pessoalmente pense que prostituição é algo bonito, tem que ser replicado. Mas a gente acha que é um direito da mulher vender o próprio corpo dela. Que é uma forma de, inclusive, independência, se ela quiser. A gente já ouviu, inclusive, a gente tem um grupo de feministas libertárias que a gente já ouviu muitas declarações de profissionais do sexo falando: eu faço isso porque eu gosto, porque eu quero ganhar dinheiro assim. E eu não me sinto representada por aquele feminismo que pensa que isso deveria ser crime. Eu tô sendo estuprada, eu não tô sendo estuprada. Isso é meu direito. E uma pergunta agora mais metodológica de como funciona o Lola. A gente estava discutindo antes aqui do Livrescast uma questão sobre a inclusão. Todo movimento social, ele parte sempre tem aquelas pessoas que são a cabeça daquele movimento social, né, que são bem formadas, como você provavelmente deve ser muito bem construída dentro da sua defesa, da sua bandeira, e as pessoas que estão entrando dentro desse movimento, dessa bandeira, para que não haja um desvirtuamento dele, que não desgringole no final de uma coisa que está se formando. Sim. Então, como vocês do Lola trabalham para que as mulheres que estão entrando sejam também bem construídas, bem Ou formadas? seja, como garantir que não vai virar o Lula não vai construir uma cartilha. Isso. Sim, então, a gente está ainda estruturando nossa questão mais nacional de entrada e saída, mas hoje em dia, como ainda é uma coisa que está crescendo rápido, mas ainda é pequena, a gente tem muito controle sobre quem entra, o que pensa, muitas vezes entra por indicação, por exemplo.
alguma menina que já é membro fala, poxa, tem uma amiga que é do SFL, que é do Livres, que é de alguma organização, ou então que não é de lugar nenhum, mas que é liberal, que quer entrar. A gente conversa com ela e deixa ela entrar. Por enquanto é algo assim, mas no futuro vai ter mais um formulário, um processo seletivo que possa realmente fazer uma filtragem. Mas hoje em dia, e é sempre bom lembrar que o Lola não é uma organização feminista. Ele tem feministas, mas ele não é feminista. Exatamente. Muitas meninas chegam pra mim, Cecília, eu não sou feminista, posso entrar? Se você é liberal, você pode entrar. Você é mulher, você é liberal, você pode entrar. Tanto conta um pouco pra gente como que são aquelas porta-vozes que tem no Lola americano, que elas pensam completamente diferente, né? Então, Sim. no Lola americano, a gente tem um grupo de porta-vozes que participam e que tem ideias completamente distantes. E Isso é é muito bacana, legal. né? Tem, Isso é claro, bacana. o respeito sempre. Exatamente. Mas, por exemplo, o aborto não é pauta fechada. Várias... Nem entre os liberais. Acho não, que a tá fechado ideia, também. né, Ceci, É do Lola... convergir mulheres liberais. Isso, vamos achar um lugar pra gente, Exato. a gente se sentir bem, tá todo mundo em paz e fazer alguma coisa legal, de acordo com o Exatamente. que a gente Por acredita. exemplo, há mais ou menos, acho que um mês atrás, a Manuela Dávila deu uma entrevista pro Roda Viva que gerou uma repercussão enorme, né? Foi, se não me engano, no Trend Topics no Twitter e tal. Eu vi no seu Facebook que você escreveu um texto super legal, você teve o cuidado de assistir aquela entrevista horrorosa várias vezes e contar Contei. quantas Nós vezes publicamos o texto no site do livro. o Livres publicou. Teve um outro texto muito legal também da Débora Bizarria Mercado no Mercado Popular. Popular. lá de Pernambuco, né? É. E eu queria saber se, por exemplo, essa questão da Manuela Dávila, dá para identificar bem a diferença entre as feministas individualistas e as mais radicais a essa questão, não dá? Sim, dá bem, porque elas colocaram o fato da Manuela ser mulher à frente do fato de ela ter sido realmente uma péssima entrevistada ali. A gente viu que, para além do gênero, ela realmente não respondeu as perguntas claramente. Ela inclusive, interrompeu os entrevistadores várias vezes. Então, a gente viu que ali, realmente, as mulheres são interrompidas muitas vezes, inclusive por outras mulheres. A estatística mostra que as mulheres são mais interrompidas, muitas vezes mais por outras mulheres do que por homens. Só que também isso pode ser um fruto de sexismo. Não quer dizer que o feminismo está errado, não, mas é uma análise mais profunda. E a Manuela, ela realmente não fez uma boa entrevista, tirando o Frederico Dávila, que de fato foi mais invasivo, que teve realmente uma má fé. Ela, no geral, não respondeu bem as perguntas, interrompeu os entrevistadores, e ela tinha que, às vezes, por tergiversar, ser interrompida para ir ao cerne da questão. E a gente viu que ela estava errada, que ela estava, inclusive, se aproveitando de uma causa e de um fenômeno que realmente acontece para se promover, e a gente falou, não, ela não foi interrompida por machismo, ela foi interrompida por jornalismo. Eu acho que é justamente nesses Detalhes. nesses detalhes que dá pra vocês, assim, uma opinião minha de espectador de fora, pegar esses ganchos pra tentar explicar mais e alavancar o Lula, né? Enfim, e tudo que o Lula também representa. Eu lembro quando o Facebook lançou aquela campanha, eu sou contra a cultura do aborto. Eu lembro que, na época, um colega compartilhou e algumas colegas nossas acabaram com ele no comentário. Você, homem, não pode compartilhar isso. E, na época eu não entendi isso muito bem, sabe? O cara é contra a cultura do aborto. Aborto não, desculpa, do estupro. Tem pessoas que defendem, tem pessoas que não. Como é que faz isso, assim? Como é que tenta negociar com isso? Eu acho, assim, Como não... é que botam essas feministas Existe em um lugar? cultura do estupro. Eu vou tocar nisso agora. Vamos por partes. Primeiro, acho que ser contra o estupro massivo de mulheres na sociedade devia ser uma luta de todos. Não de homens ou de mulheres, mas de todos. Claro. Então, suas amigas ali já estão muito erradas em dizer você é homem, você não pode se manifestar contra o absurdo que foi o estupro coletivo daquela menina no Rio de Janeiro. Agora, a cultura do estupro, o que ela é? Ela é a visão de que as mulheres são massivamente estupradas na sociedade por serem mulheres e que muitas vezes elas são culpabilizadas por isso. Por exemplo, ela estava com uma saia curta num lugar X, é óbvio que isso ia acontecer. Ou ela pediu. É esse tipo de fenômeno. Se for assim, como é que faz na praia?
Entendeu? Não vai na praia. Esse tipo de fenômeno Faz sentido. de culpar a vítima. Só que as pessoas entenderam errado e começaram a dizer que a cultura do estupro era uma cultura que fazia com que as mulheres fossem estupradas e que os homens fossem estupradores em potencial. E isso é mentira e não vai por aí. Mas é que também, assim, é comum as pessoas dizerem, você foi assaltado, mas, pô, foi andar com o celular no meio da rua, a cultura de noite. do estupro, inclusive, ela... Mas ninguém fala de cultura do assalto. Mas, tipo A assim, cultura do estupro, ela é inclusive muito debatida no feminismo individualista. Algumas acreditam, outras não. Eu não tenho uma opinião muito formada a respeito. Eu acho que realmente as mulheres, elas muitas vezes são culpabilizadas, mas eu não sei se é um fenômeno tão expressivo assim. E eu acho que a gente combater, de fato, o estupro é muito mais importante do que combater os efeitos que causam. Exato. Né? E justamente, linkando justamente com, com o que falar da Manuela Dávila e sobre a cultura do estupro, uma coisa também, outra curiosidade de leigo. Como vocês fazem, ou como você faz para filtrar? Porque eu já ouvi de uma colega minha que toda bandeira de luta é uma bandeira de luta. Só que eu não concordo pessoalmente com isso, porque eu sei que existem lutas válidas, que realmente têm impacto na vida, e outras que não. E como você considera, ou como você separa o que são realmente lutas válidas, que são bandeiras que realmente devem ser carregadas e ser empurradas e realmente levadas em conta, e aquelas que, como no caso da Manuela Dávila, ela foi uma péssima entrevistada e não é uma bandeira. Como ter senso de prioridade. Né? Senso de Pois prioridade. o Stalin achava a causa dele válida, mas matou 20 milhões de pessoas. A primeira coisa é bom senso, claro. A gente tem que pensar que enquanto algumas pessoas reclamam de mansplaining, tem mulheres que são agredidas e estupradas e sujeitadas no Brasil inteiro a essa hora. Então, é também um pouco de senso de proporção. E também uma análise individualista. O nome da vertente é feminismo individualista. Então, é a gente pensar se aquilo ali realmente é algo coletivista, é realmente uma coisa mais midiática, como na Manuela Dávila, muito mais apelativa, ou se aquilo realmente é importante e realmente destrói vidas. Uhum. A gente pensa sempre pelo lado do individual, né? Uhum. Se aquela pessoa realmente ela sofreu, se ela realmente tá passando por alguma coisa, mas por esse lado, assim, é um pouco dos dois, o individualismo e o bom senso. Uhum. Cecília, deixa eu te perguntar uma coisa, vamos tentar ser breve também, né? O movimento liberal, ele ainda é muito reativo em relação às pautas femininas. Não sociais. Vamos tentar colocar as feministas só, para não ficar muito longo. Imagino eu que seja, porque ultimamente houve um movimento feminista muito agressivo e ele ficou estigmatizado. E aí, quando você traz as pautas coerentes e as pessoas já não levam mais a sério, nem as pautas que realmente fazem sentido. Você acha que o movimento liberal ele está começando a absorver isso de uma forma melhor? Ou você acha que ainda tem muito chão? Olha, eu acho que um pouco dos dois. Quando eu entrei no movimento liberal, eu entrei bem nova, inclusive, com 14 anos. Isso é uma curiosidade. Cecília, esse currículo aqui cabe em 3 folhas. Quantos anos você tem? O Brasil quer saber. 19 anos. Só Brasil. O que é mais nova que eu? Que é isso? Quando eu entrei no movimento liberal, realmente era muito mais hostil. Eu mesma tinha uma visão muito mais conservadora. Inclusive, legalização das drogas nem era uma pauta fechada, quase fechada como é hoje, né? Tinha aquela discussão se é esquerdismo ou não. Então, melhorou muito, mas muito mesmo. Só que ainda tem muito chão pra andar também. No meu tempo era tudo mato, eu já dizia que essa galera toda não são liberais, gente. Quem não consegue entender que a base da liberdade é a valorização da experiência individual do ser humano, que cada um é livre para ser dono da sua vida. Exatamente. Então, liberdade ser a pátria da pessoa, né? Quem não consegue entender isso não é liberal, mesmo que se diga. Eu acho que é importante que hoje em dia a distinção está sendo feita. Eu acho que até a época do impeachment, liberais e conservadores estavam muito mesclados. Até porque a pauta em comum era o impeachment. Né? 2014, 2015, 2016, a pauta foi fora Dilma. Elege a Aécio e depois fora Dilma. Eu até tenho uma visão um pouco diferente. Não acho nem que a razão tenha sido por a pauta. Hoje em dia, eu acho que a gente não tinha um ecossistema de iniciativas robusto o suficiente a ponto de ter esse tipo de separação. Como a gente tem uma hegemonia
muito grande de uma visão mais de esquerda. Como É 2013, né? Também, mesma coisa. Eu lembro quando a gente fundou o EPL e qualquer pessoa que não era de esquerda queria chegar no EPL porque era a única organização Exato. estudantil que não era de esquerda. Mas não é qualquer coisa que não é de esquerda. Hoje já que é dá pra liberal. escolher. Mas eu acho que Eu acho que é um eu acho que o desenvolvimento aí do pós-impeachment ecossistema. também conseguiu separar muito, porque no pós-impeachment, alguns foram Bolsonaro, outros foram MBL, outros foram livres. Separou bastante no pós-impeachment. Eu acho que, tá bom, botamos a Dilma pra fora. E agora, o que a gente faz? E aí cada um foi vendo, olha, eu defendo o livre mercado, negação às drogas, liberdade individual, pô, eu não defendo isso não. Eu defendo conservadorismo e monarquia. Então cada um foi pro seu canto depois do impeachment também. Eu acho que tem um pouco desse... Acho que o impeachment, ele proporcionou, só fazer um release bem rápido, não só a falta de um ecossistema robusto para encampar essas ideias, mas você também ter liderança, gente que empunhava a voz daquilo ali. Sim. Porque era tudo mato, mas você tinha a participação política era muito tradicional, era partidária, era eleições. Você não tinha uma disseminação de ideias por meio de redes sociais, por meio de propagação muito forte, então você tinha um caminho tradicional, e o caminho estava aquele ali e pronto, estava dado. E até mesmo essas pessoas viraram, de uma certa forma, movimentos. Movimentos. O Bolsonaro, ele não é só um candidato, ele é um movimento. Mas eu não consigo, de forma alguma, achar normal a gente tá falando do movimento liberal E já e falar social. de Bolsonaro. É verdade. Eu não consigo achar isso normal. Não deveria Mas ser o pior é normal. que isso tá em pauta. Infelizmente é a realidade. Agora vai ser todos os candidatos, não só o Bolsonaro, vários vão entrar nessa onda. Graças a Deus. Mas eu acho que tem um ponto que tudo bem, o impeachment foi uma pauta negativa que uniu grupos muito distintos. Exato. E uma vez que a pauta negativa conseguiu ter sucesso, pergunte agora o que fazer. E aí eu queria fazer um gancho com algo que a gente falou ao longo de toda a discussão, até a gente já está chegando no fim desse bloco. O que é prioridade para a pauta das mulheres? Porque a gente falou de várias coisas que, isso não é tão importante, a questão do Roda Viva e tal. O que é prioridade? Qual é o maior problema? Qual é a grande razão de existir? Qual é a causa que todas as pessoas deviam levar a sério em relação E não só como à é situação essa das causa, mulheres? é como Sim. tem essa causa determinando a bandeira, o que fazer com essa A bandeira. primeira Vamos pra onde? delas é a violência contra a mulher. A gente conseguir... Já avançamos muito. Lei Maria da Penha, uma delegacia específica para as mulheres. Não é uma lei perfeita, mas já ajudou bastante. Relativamente nova até, né? Muito nova, 2009 ou 2008, né? Não lembro. Eu acho que Por aí. pouco tempo. Enfim, acho que a violência de gênero é o ponto central que a gente tem que sempre focar mais, que atinge muitas mulheres, principalmente as mais pobres, e que elas estão muitas vezes sem nenhum consolo, sem nenhuma ajuda. Eu acho que a violência de gênero é a principal pauta que a gente tem que levantar. A desigualdade salarial também é muito importante, muitos liberais negam ela, mas ela existe e não quer dizer que o Estado vai resolver o problema. Na verdade, são várias coisas que o Estado faz que aprofundam o problema, né? Como licença maternidade, muito maior que a paternidade, dão uma licença parental, como deveria ser, né? Dividindo as funções. A dupla jornada das mulheres, que é aprofundada porque não existem creches suficientes. Até entra que o candidato do Livres do Rio, deputado estadual Paulo Gontijo, uma das principais pautas dele é creches para crianças, porque às vezes as mulheres elas entram mais tarde no mercado de trabalho, reingressam mais tarde, porque elas não têm onde deixar os filhos. E isso aprofunda ainda mais a desigualdade salarial. Eu sempre falo que a mulher pobre ela quer creche. E as feministas às vezes não falam sobre isso. Então, voucher para creches é uma pauta que deveria estar muito em voga no feminismo e não está. Dupla jornada, que é as mulheres fazerem tudo na casa e os homens nada. Ou quase nada, né? Inclusive tem uma pesquisa do Mercado Popular que mostra que o Brasil cresceria 15% mais se não fosse a dupla jornada, se as tarefas fossem igualmente divididas. Então eu acho que desigualdade salarial e violência de gênero são as principais pautas que a gente deveria realmente abraçar. Acho que uma que está bem comum com todo o resto do pensamento liberal é a liberdade econômica também, né? Com certeza. Porque quanto mais as pessoas puderem... Eu vou até resumir.
que ele falou um pouquinho da família. A minha avó, quando veio de Pernambuco para São Paulo, ela... Pernambucana, senhora? Ah, você sabia? Olha só. Meia lituana, Sempre bom meia lembrar italiana. Veio de pau de arara e tudo mais. Sempre bom lembrar disso. Ela chegou em São Paulo, foi trabalhar em fábrica de roupinha de boneca e tal, não sei o quê, e pagou um curso. Família grande, teve que trazer os irmãos e tal. Então ela que praticamente trouxe toda a família. Ela fez um curso de cabeleireiro, juntou dinheiro, abriu seu primeiro salão. Depois de um tempo foi lá, abriu o segundo salão. Empreendedorismo. Sabe o que não existia naquela época? Que não existia? Não existia? CLT. Carta del lavoro. Mari, você tocou num ponto muito importante. Empreendedorismo é uma forma muito maravilhosa de empoderamento feminino. Às vezes, inclusive, as pessoas empreendedoras, uma pesquisa mostrou que muitos empreendedores do Brasil são mães. Justamente Exato. porque elas podem trabalhar de casa. Mães que têm com filhos recém-nascidos. Eu tenho várias Flexibilidade, ex-chefes né? que optaram É. por trabalhar em casa, abrindo e-commerce, Exato. essas coisas. Depois que facilitou com a internet, facilitou muito É. isso. Mas facilitou para uma classe específica, Claro. para outras não. Então, muita gente está optando por trabalhar em casa. Eu, inclusive, quero continuar ainda por muito tempo trabalhando em casa, porque quando eu tiver filho, eu quero cuidar do meu filho Exatamente. pertinho de mim. Isso é muito legal. Mas a pesquisa mostra que dos empreendedores hoje em dia, muitas são mulheres e mães de crianças pequenas, porque elas viram que era muito mais fácil trabalhar de casa do que deixar o filho numa creche que às vezes não tem, né? E tem inclusive um projeto muito legal lá no Rio, de uma mulher trans, a Andréia Brasil, que ela capacita as mulheres trans para cabeleireiras, para costureiras, enfim, para várias funções para que elas possam realmente não depender desse mercado de trabalho excludente, né? Então, Porque a diferença, a mulher que tem dinheiro tá num relacionamento, para o público entender, tá num relacionamento abusivo. A chance dela sair de casa é muito maior. tendo grana no bolso é muito maior, né? Então, Com Agora, se certeza. a mulher tiver chance de empreender, de fazer alguma coisa por si mesma, ela realmente consegue se desvencilhar dessa relação mais facilmente. exato. As feministas individualistas pensam que o mercado não é que, como as feministas marxistas pensam que a luta de classes vai libertar as mulheres. A gente não acha que o mercado vai libertar as mulheres. A gente acha que o mercado é um mecanismo muito útil Exatamente. para a liberdade das mulheres. As mulheres vão libertar as mulheres. O Mano é um poeta. E pra fechar, Cecília, tá escrito aqui, biscoito ou bolacha? Biscoito. Eu vou concordar com ela, eu sou mineiro e vou concordar com ela. Biscoito. Opa, Biscoito. Varginha é bolacha e também tem biscoito. Então, Em respeito tá, ao convidado, biscoito. eu vou falar que é biscoito. Mas depois a gente conversa. Mas vamos nos aproximando então do final do Livrescast. Como você que acompanha já sabe, nós temos o Momento Melchior. Bem, o Momento Melchior é quando a gente se despede do ouvinte com a sugestão cultural. Pode ser o que vocês quiserem. Bom, eu cheguei aqui com várias sugestões. A primeira delas, tá um pouquinho cedo pra falar, só que eu acho sensacional. Dias 12 e 13 de outubro, aqui em São Paulo, no Maxud Plaza, a LibertyCon, que é a conferência do Students for Liberty Brasil. Vai ter vários palestrantes maravilhosos. Nós já temos agora 2 confirmados, o presidente do Libertarian Party e o fundador de uma universidade 100% privada que lutou, inclusive, contra o Estado para conseguir se desenvolver. A LibertyCon é uma experiência maravilhosa. Eu acho que todo mundo deveria comprar o ingresso, usar o código Cecília Livicon. E é isso. E a outra indicação é de leitura de autoras feministas individualistas. Aqui brasileira a gente tem a Anísia Floresta, que foi a primeira feminista brasileira. Ela escreveu Direitos das Mulheres e Injustiça dos Homens, que é uma releitura do livro da Mary Wollstonecraft. E lá de fora eu vou indicar um livro de artigos da Wendy McElroy, Freedom, Feminism and the State. São uma série de artigos de Traduzindo quer dizer o quê? Liberdade, Feminismo e Estado. São artigos de várias autores, né, feministas americanas, de Sharon Presley a Voltairine de Cleyre, sobre vários temas que tangem as mulheres, desde mulheres e saúde pública até mulheres e trabalho, mulheres e aborto, enfim. É um livro sensacional. Em breve vem aí uma série de artigos
falando das autoras liberais ao longo da história, Lindo. pelo site do Livres, não é isso? Já tá lá. Ouvi falar disso. Gostei muito. Paulo, Uma indicação que é uma indicação mais, vamos dizer, mais tradicional para os nossos queridos liberais. Eu acho uma indicação perfeita, quem gosta de música, quem gosta de teatro, um musical da Broadway chamado Hamilton. Você consegue achar ele no YouTube, ilegalmente. Porque ilegal, né? porque tá na apresentação, mas as pessoas conseguiram gravar, até alguns autores já soltaram no YouTube, algumas pessoas que atuam no musical, que é uma batalha entre o liberalismo nos Estados Unidos, que era representado pelo Thomas Jefferson, que era um agricultor, então ele era um liberal, e o Alexander Hamilton, que era um protecionista industrialista americano. Né? E os dois batalharam mesmo até pela presidência dos Estados Unidos, então é uma história muito legal para você ver dentro do país, que muitas vezes as pessoas lançam como o maior representante do liberalismo mundial, uma batalha no começo, na formação do país entre liberalismo e protecionismo. Acho que Muito legal. Muito bom, muito bom. Indicação legal. A minha dica, eu acho que eu já dei essa dica, mas ninguém tinha visto ainda, porque ficou pronto agora, faz Deu uma pouquíssimo bíblia. tempo. Lançamento recente, Ah. Livro do super querido Jeffrey Tucker, que a gente publicou em português, A Bela Anarquia, Como Criar Seu Próprio Mundo Livre na Era Digital. O mais legal desse livro, mesmo que tendo esse tamanhão aqui, é que ele é todo separado em pequenos textos, então você não precisa ler tudo de uma vez só. Imagina que você está no site do Livres, lendo vários textos legais. E o mais bacana é que eu acho que o Jeffrey faz muito bem é que ele pega um determinado conceito libertário, na verdade, né, porque ele é libertário, ele pega um conceito e traduz aquilo na prática. Eu acho que essa a vantagem dos textos do Tucker é exatamente isso. Você enxerga na prática como tal teoria libertária se aplica. Então, super recomendo, é da LVM Editora. A Bela Anarquia. Ficou bonita a capa. Que bonita. Ficou bonita a capa. Capa é minha. Sério? Sua? Sério? Você acha o quê, rapaz? Ela é a melhor Orgulhosa. design desse movimento liberal. Melhor Ariana design. Rainha. Já Ai, sei obrigada, quem vai cuidar gente. das minhas imagens da minha página já. Já tô Você sabendo. acha quem cuida da página do Livres? Mas foi muito gostoso porque eu já admiro muito o trabalho do Tucker, então foi muito legal fazer essa capa. Vai ficar guardado pra Combina sempre. com a gravata borboleta mais elegante do movimento libertário americano. E aí, Muito mano? legal. E aí, Nayar? Bom, a minha dica é muito mais simples do que dos companheiros. No mesmo final de semana, aliás, na mesma semana do LibertyCon, vai ter a Oktoberfest Blumenau. Mentira, minha dica não é essa. Minha dica é... Concorrência desleal. Concorrência desleal, eu tô na dúvida, confesso. Bom, a minha dica é esse livro que eu li no ensino médio pro Enem, que eu fiz em 2013. Cidadania no Brasil, O Longo Caminho, do José Murilo de Carvalho. Quem tá vendo pelo YouTube dá pra... Essa daqui, se não me engano, é a 10ª edição. É um livro fácil. O Zé Murilo é um dos maiores pensadores do Brasil, aliás, mineiro de Andrelândia. Ele tá vivo ainda e tal. Sempre Lindo, conterrâneo, obviamente, conterrâneo de qualidade. nosso. Olha o bairrismo. Ó quem fala, né? Mas enfim, esse livro aqui, ele é um ensaio e ele tenta explicar alguns pontos que vira e mexe voltam à tona, especialmente em anos de eleição, como, por exemplo, os direitos civis só na lei aqui no Brasil. Então o Zé Murilo, ele fala desde os primeiros passos, a colonização, por que o Brasil foi o único país que não teve uma revolta para adquirir a sua independência, quais direitos que vieram antes que não deveriam vir. Então é um ensaio muito interessante, simples e que abre assim muito a cabeça. Eu tô relendo já com outra mentalidade, é muito interessante. Muito bacana. A minha dica vai ser para aguardarem os vídeos que serão lançados pelo Spotnix. Estivemos do lá. SpotX, evento muito bacana que teve essa semana, com muita gente do Livres, o Pércio Arida, o Diogo Costa e o Aode Cunha, nosso colaborador Aode Cunha, acadêmico. muito bom. Estudos Foram de demografia, né? palestras fantásticas. O Pércio falou muito bem do tamanho do desafio brasileiro de conseguir construir reformas liberalizantes que aumentem a produtividade num contexto democrático, né? E coisas que o Brasil já faz e faz bem, como a agricultura, Isso. né? E exemplos nossos, próximos a nós que deram certo, como o Chile.
É verdade. O Aode Cunha fez uma palestra fantástica sobre os efeitos da mudança demográfica que a gente vive, um rápido envelhecimento da população. Vai ter um vídeo sobre isso com ele em breve no nosso canal do YouTube também. E o Diogo Costa fez uma palestra também fantástica sobre o combate ao populismo no século XXI. Muito engraçadinho na palestra, inclusive. Diogo, como sempre, né? As palestras de Diogo Posso dar uma são muito indicação boas. assim, de última hora correndo? Pode. Um livro, o Peter que ele mostrou ali um livro mais fino que eu li no ano passado, que eu ganhei de um Mais amigo fino. meu, que é uma biografia do Roberto Campos. Então é fácil de contar, você Opa. escreve Roberto Campos biografia, ele mostra tudo, a transformação de um cara que nasceu no governo, ele cresceu dentro do governo, fez muitas das reformas liberalizantes que um pouco Criou o BNDES. criou o BNDES, o cara que criou o BNDES no momento que não tinha bancos de desenvolvimento ou bancos grandes no Brasil, e como ele se transformou ao longo do tempo, e como ele viu os problemas da atuação do governo. Eu acho isso muito importante para ver que a batalha do liberalismo é uma coisa fácil, e é uma coisa que pode acontecer, e é de transformação pessoal também. Então fica uma indicação boa. E aí mostra também como o liberalismo é diverso, né? Tem muitas tendências e visões. Eu acho que ainda bem que é diverso. Com Exatamente. certeza. É parte da beleza do mundo. Jeffrey Tucker fala muito sobre isso. É verdade. Eu sou bem Jeffrey Tucker. Ainda vou defender o Friedman. Friedman mora no meu coração. Friedman e Hayek. A gente se entende mesmo assim, não é? Entende? Liberalismo pega a tolerância sempre. Então, Exatamente. É isso aí. Mas é dessa forma muito tolerante que nós chegamos ao final da edição número 11 do Livrescast. Com produção de Vitor Naia, Gustavo Gobi, Bruno Holanda e Eric Emiliano, todos sob o comando de Lucas Lira. Trabalhos técnicos e edição do grande Soli Makoviak. E apresentação de Mano Ferreira e Mari Ghiseline. Estaremos de volta na próxima semana. Acompanhe as nossas redes sociais no Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn, sempre em @eusoulivres. E assine o nosso canal em youtube.com/livres. Envie a sua opinião, crítica ou comentário para o e-mail livrescast@eusoulivres.org. Ou também através do nosso fórum exclusivo para associados. E se você ainda não se associou, mas ouviu o Livrescast até o final, acesse o nosso site em eusoulivres.org/participe, faça o cadastro e entre também para o único movimento político brasileiro que defende a liberdade por inteiro, na economia e nos costumes. Até a próxima. Escolha ser livres.